Olha, no Brasil existem algumas pessoas fabricando telescópio. Não muitas, não enche a palma de uma mão. Mas como eu, que investiu pesado mesmo, montou fábrica, dispôs de patrimônio, isso realmente eu fui essa pessoa. Bom, meu nome é Bernardo Riedel. Nós estamos aqui em Belo Horizonte. Alô? No que eu chamo minha oficina. É uma pequena fábrica, né? Artesanal de telescópios. Eu estou envolvido com os telescópios desde os 13 anos de idade. Nessa atividade minha, que é pegar um pedaço de ferro, um pedaço de vidro e transformar ele num telescópio, aí que está o tchan, aí que está o negócio, né? Eu vou pegar 1 quilo de alumínio, que custa R$20 o quilo, e vou transformar num aparelho que custa $1.000. Você vai pagar $1.000 ele lá fora. E o telescópio nem daqui 10 anos, nem daqui 20. O telescópio, se você tomar cuidado, vai durar até o século 22, 23. Eu não tenho... Comigo não tem perreps. Se fazer, eu faço. Realmente tem que ter imaginação. Você tem que ter imaginação para criar. Então, durante toda a vida, para construir os equipamentos que eu mesmo projetei, eu me valia de peças compradas em ferro velho. Comprei muita peça de ferro velho. Por exemplo, eu construí uma máquina de polir-lente, que eu peguei uma caixa redutora de umas sorveteiras que fazia sorvete na frente da gente, recuperei e construí a máquina. Então eu faço ótica, faço mecânica, se precisar mexo no torno, mexo na fresadora, faço engrenagem, eu faço pinto, faço tudo. Mas eles têm um lado deles também que eles fazem. O Marcos já era torneiro mecânico, né? Com curso no Senai. E quando ele veio trabalhar comigo, eu vi que ele tinha muito interesse. Então aqui eles dão, vamos dizer assim, os palpites deles, fazem as observações, que sempre eu acato quando eles têm justificativa, né? Depois eu vou mostrar para o senhor um negócio aqui nesse Clock Drive. Tem muito tempo que eu queria mostrar para o senhor um negócio. Você já prestou atenção? Já está com 18 anos que eu trabalho aqui com o professor Bernardo. Tem a parte ótica, que é a parte complexa do seu Bernardo, que ele mexe, a parte da ótica, e eu a parte da mecânica. E a parte que eu mais gosto é essa parte aqui, porque você pega a peça bruta, fundida, leva para a máquina, tem um trabalho de usinagem. Então, é uma coisa de precisão, não é uma coisa que vai ali, faz e tá bom, não é por aí. Então a mecânica e a ótica é igual a carne e unha, tem que estar todos os dois ligados para funcionar tudo beleza. Eu tenho 2 filhas, o pessoal estava conversando lá na escola, aí chegou nela e perguntou para ela, o que seu pai faz? Ela virou e falou, não, meu pai faz uma coisa que só ele faz, meu pai faz telescópio. Aí o pessoal, seu pai fabrica telescópio, é o único aqui no Brasil. Eu tenho uma preocupação que eu não tenho sucessor de família com essas coisas aqui, né? Eu tenho 77 anos e não tenho nenhuma ilusão que eu vou viver eternamente, isso não existe, né? Então, ainda não achei ninguém que topasse, vamos dizer assim, prosseguir com esse trabalho. Nós já montamos mais de 14 ou 15, pedir a conta, observatórios pelo Brasil afora. Uma forma de democratizar o conhecimento numa área tão específica, né? Pode começar? Então estamos gravando também, né? Estamos entrando no Observatório Astronômico da Serra da Piedade, fica a 50 km de Belo Horizonte, aproximadamente 1.800 metros de altitude. É um observatório de verdade, um observatório de montanha, um observatório que pertence ao Departamento de Física da UFMG. É bem construído, né? E é um local agradável, inclusive, de se trabalhar. Esse é um telescópio cassegriniano, clássico, fabricado na Alemanha pela Zeiss, uma firma
conceituada. Hoje os telescópios são muito maiores do que esse, mas ainda dá para fazer algum tipo de trabalho que a pessoa ainda caçar asteroide, cometas, mas é um bom telescópio. Ele tem um mecanismo de relojoaria muito bem feito, está precisando de uma conservação, mexer na parte elétrica, nada disso está funcionando. O espaço sempre me fascinou, sabe? A grandiosidade do espaço, o tanto que ele é inexplicável, porque a Terra é o que ela é, porque que Marte é do jeito que ele é, Vênus, como as estrelas funcionam, como uma estrela pode brilhar bilhões de anos no espaço, outras milhões de anos. É um planeta fantástico, né? As estações do ano, os dias, tá fantástico. É um planeta único. Mas é difícil achar o planeta igual à Terra no sistema solar, no universo. Já achar mais de 2.000 planetas orbitando outras estrelas, mas exatamente um como a Terra ainda não. Isso é coisa de Deus mesmo. A nave Cassini fotografou o planeta Saturno com os seus anéis e lá no fundo um pálido ponto azul, a Terra, perdida ali no espaço, no meio de bilhões de outros pontos luminosos, a Terra brilhando ali. Então isso é uma coisa muito importante que mostra a nossa engenhosidade capaz de fazer uma coisa como essa e a nossa pequenez, né? O Carl Sagan definiu muito bem, né? Esse pálido ponto azul, o planeta Terra. Não dá dinheiro fabricar telescópio no Brasil. Aliás, eu acho que é um péssimo negócio. Pensei em desistir, mas quando eu olhei para trás de todo o trabalho que já tinha realizado, o investimento que eu tinha feito muito grande, de algum patrimônio que eu tinha, eu falei, não, vou prosseguir que em algum momento isso aí tem que dar certo. E nossa empresa cresceu, mas não muito. Nós ficamos tolhidos aí com sucessivas crises no Brasil, né? E dificuldade de obter financiamento. Então, realmente, eu sacrifiquei bastante, inclusive a família, né? Eu não me arrependo, mas, sinceramente, eu acho que eu não faria de novo. Arrepender, não me arrependo, estou nesse trabalho até hoje. A firma tem perspectivas, estou insistindo nela, nós temos projetos apesar de tudo, mas eu faria de forma um pouco diferente. Uma turma de colegas nossos foi para um congresso médico lá em São Paulo, não, Rio. E houve um acidente nesse viaduto das Almas e por um triz eu não estava naquele ônibus que eu ia também. Deus deve ter falado assim, vou deixar esse cara vivo aí, para ele penar fabricando telescópio no Brasil. Shine on, harvest moon, up in the sky. I ain't had no love this January, February, June and July. No trying to spoon, so shine on, harvest moon for me and my gal. Yeah.